Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa da Únicos. Nós estamos aqui em um podcast realmente com o intuito de trazer inovações, trazer pessoas que fazem a diferença, empreendedores e conectar essas pessoas. Pois o nosso slogan, o nosso lema é: o nosso negócio é potencializar o seu. E nós sabemos que para potencializar os negócios que estão ao nosso redor, o seu negócio, nós temos que conectar você a pessoas que vão resolver o seu problema. E é isso que nós estamos aqui fazendo hoje. Vamos conectar mais um tema, mais um assunto de relevância que com certeza vai trazer economia para a sua casa, para a sua empresa. Então não perca a nossa dica, né, o nosso podcast de hoje. Antes de tudo isso, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Sem eles, nada disso seria possível. Eu quero sempre deixar meu abraço, meu agradecimento a todos que acreditam no projeto, que já fazem parte disso e já estão colhendo os resultados dessa parceria. Então eu queria agradecer a Omo Lavanderia, nosso amigo Ricardo. Como todo programa a gente fala, roupa suja não se lava em casa, se lava na Omo Lavanderia, na rua 500, do nosso amigo Ricardo. Nós também temos o pessoal que, para mim, é a melhor empresa de limpeza de piscinas, de produtos de piscina. Procurem a Sky Blue Piscinas, dos sócios do Felipe e do Diego. São pessoas extraordinárias e fazem o melhor serviço em condomínios, em piscinas particulares e piscinas em casa. Eles atendem a todas as áreas e vão fazer a diferença para você. Também eu quero agradecer o meu amigo André, da Higienização Haiti. Ele faz a diferença nos serviços, a empresa mais bem conceituada no Google. Procurem lá, verifiquem como a empresa dele faz a diferença. O meu amigo Alexandre, da Pontual Clean, tá? Ele também entrega os melhores produtos, dá treinamentos para as empresas e para os condomínios. Não deixem de conhecer o que o Alexandre, como pessoa e como profissional, entrega de solução. E por último, e não menos importante, a Paula, minha amiga, ela faz o trabalho de limpeza e zeladoria em condomínios e empresas. Pessoal, querem uma pessoa que sabe fazer a gestão, que tem todos os programações, os cronogramas bem ajustados? A Paula, da Miller Soluções, ali de Itapema e região, faz a diferença. Obrigado a todos vocês. Novamente, sem vocês isso daqui não seria possível. Boa tarde, Jefferson. Já dá para dizer que é quase boa tarde. Exatamente, já bateu aquela fominha já. Já quase, estamos né? perto do almoço. Olá, aqui, pessoal. Jefferson Corby aqui com vocês. Com esse convidado aqui que vai trazer economia para o seu bolso, né? Pode dizer assim, né? Pensou, falou economia, acho que todo mundo já para prestar uma atenção, né? Ainda mais no nosso mercado hoje, que quem traz economia? O que é economia? Ainda mais com esse governo atual. Aí. O pessoal pensando em bebê reborn. Tá aqui o nosso amigo Rafael, hoje nosso convidado. Vai trazer um pouco para vocês do diferencial da empresa dele. Seja bem-vindo, Rafa. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, então, a todos. Como o Jefferson falou, então, querendo economia, a gente acho que tem uma solução aí para o pessoal. E é onde o pessoal mais se aperta e mais reclama, que é na sua conta de energia. Então, esse é o nosso objetivo como empresa, levar essa economia para o cliente, né? Então, de forma simples. Porque muitas vezes o cliente ele não tem o conhecimento que ele pode estar tendo uma economia na conta de energia, mas sem reduzir o consumo, apenas alterando ou trocando a forma de como ele compra energia hoje. Esse que é o objetivo principal, né? Então, a gente estava aqui antes da gravação, a gente estava falando que o Rafa estava atendendo um cliente, mostrou todos os benefícios e o cliente falou: não, mas deve ser caro, tem que ter muito investimento. E esse é o grande diferencial para você. A solução que o Rafa está trazendo pela SunPlus, que é a empresa que ele está com essas soluções, não tem custo. Então vamos escutar que realmente não é economia do governo federal, é economia para o seu bolso que faz a diferença. Então, como todo início de conversa,
Vamos conhecer um pouco mais do Rafael, porque Uhum. nós sabemos que hoje as conexões são diretas. Quanto mais conexão com a pessoa, né? As pessoas precisam ver o rosto de quem eles estão negociando. Nós temos que desvencilhar grandes marcas, até os grandes empresários estão se colocando como referências. Por quê? Porque nós precisamos de conexão. E essa é a conexão que a gente quer que você traga agora aqui para a nossa audiência, para o pessoal que está Uhum. assistindo. Quem é o Rafael? Quem é a empresa? Como tudo começou, a trajetória pessoal, profissional, até você chegar na SunPlus. Até chegar no ponto de hoje, né? Até chegar hoje. Vamos utilizar o exemplo bem próximo aqui, o velho da van, né? O que era a van antes dele colocar a cara e o que é depois. Então, basicamente é isso que a gente falou. A cara da empresa é a gente que tem que colocar a cara, né? Então, basicamente isso. E a história, ela é um pouquinho longa até chegar no dia de hoje, né? Então, assim, ó, sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, lá da região das Missões. Eu coloco como ponto de referência Santo Ângelo, que é mais fácil do pessoal saber, mas é uma cidadezinha um pouco mais pequena do lado de Santo Ângelo, 4.000 e poucos habitantes, Caibaté. Até uma cidade bem. Agora, semana passada teve o evento da cidade, foi o vice-governador lá, então, tipo, é uma cidadezinha pequenininha que quando acontece alguma coisa assim, é só nessas horas que o pessoal começa a conhecer. Eu saí cedo de casa, né, com 18 anos, e fui ser militar do Exército. Fui fazer o serviço obrigatório. E dentro do Exército eu comecei a trajetória, né, para até chegar no ponto de hoje. Então, a partir que a gente sai de casa, basicamente é onde começa, né. E fui fazer o serviço obrigatório dentro do Exército lá. Fiquei o ano obrigatório, normal. Só que nesse período a gente tem opções lá dentro. Tu poderia servir apenas, ficar o ano obrigatório, ir embora, serviu. Só que eu entendi que lá dentro eu poderia agregar coisas para mim, né? Então, quando eu vi que tinha opções de crescimento, desenvolvimento lá dentro, eu pensei, eu vou me dedicar. E é assim na vida também, né? Tipo, você dedicar o máximo no que tu tá fazendo. Então, foi o que eu fiz lá. E lá dentro a gente tem as opções de crescimento, cursos para te fazer ser promovido. E foi o que eu me dediquei. Fiz os cursos e consegui ficar em primeiro colocado todos os anos anteriores. Ninguém teve notas semelhantes à minha, sempre muito mais baixo. Então, isso fez um diferencial para mim lá dentro, que é o conhecimento. Então, eu aprendi, me dediquei naquilo, aprendi sobre aquilo, que era uma coisa nova para mim, e consegui ter a maior nota que já tinham tido assim dentro daquela minha área lá. E todo ano, ou cada 2, 3, 4 anos, abre vagas para ser sargento lá dentro. E tinha uma vaga para sargento da minha área. Daí eles escolhem o quê? Melhor nota, melhor aptidão, tanto física como de tiro, lá, que é um conceito lá, e também comportamento. Então, Justo. em todos eu consegui ficar com o excelente. Quando abriu a vaga, já me colocaram nessa vaga para fazer o curso sargento. E assim, ó, era uma experiência diferente para mim, né? Tipo, nunca tinha sido militar, mas quando a gente vem de uma família que tem princípios, né? Então a gente aprendeu lá que aquilo dava para ser utilizado muito lá. Então eu consegui dentro do exército, até para resumir um pouco, eu consegui ser promovido ao máximo que eu podia dentro do quartel, que era a graduação de sargento, no menor tempo possível. Então, tipo, na primeira promoção que teve, quando eu poderia ser promovido, eu fui promovido e consegui atingir o máximo que eu poderia dentro da carreira lá dentro do exército, também nesse menor tempo. E eu fiquei por 8 anos dentro do quartel lá, no exército. Então, dentro do quartel, trajetória grande, 8 anos é 8 anos. 8 anos. E para coroar a época que eu estava no quartel, 2016, tive a oportunidade de participar das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Foi chamado o Exército para fazer a parte da segurança pública, e só que nós lá no Rio Grande do Sul, aí foi reunindo o pessoal e caiu no quartel que a gente tá lá, que era uma referência nessa parte de segurança pública lá. E a gente acabou tinha uma vaga para minha função. E como eu era o mais antigo dentro dessa vaga lá,
eu me desafiei aí e fiz essa parte também. Fiquei 2 meses no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas que teve em 2016. Uma experiência muito legal. Em 2017, saí do Exército. Saí do Exército, voltei para minha cidade lá. Aí comecei a engenharia civil. E dentro da engenharia civil ali, gostava muito da área. Comecei a me dedicar, estudar, aprender. E começou a surgir possibilidades de fazer obras. Só que como a gente não tinha ainda a formação, eu queria fazer obras. Eu precisava de uma oportunidade para poder fazer isso de forma correta. Tá, aí o pessoal começava a pedir, já tinha uns conhecidos, principalmente da família e tal, faz um projetinho para mim, faz isso aí. Daí o cara fazia o desenho, mostrava, e lá como é interior, tipo, às vezes no interior não era exigido muita coisa, tu conseguia fazer um projetinho assim, tu conseguia desenrolar. E nisso caiu uma oportunidade também, dentro da engenharia ali, que foram procurar dentro da faculdade, lá uma empresa foi procurar estudantes que quisessem desenvolver projetos, fazer o trabalho de engenheiro amparado por ela. Aí selecionaram 600 pessoas e foi filtrando, até no final eles separaram em 6 para fazer esse trabalho, que era como se tu fosse um engenheiro, na ponta da linha, tu assumia toda a obra, tudo, e tu tinha o amparo deles. Fazia todo o projeto, a gente fazia e era revisado por eles. Então foi uma oportunidade de eu começar a atuar na parte de engenharia. Aí fiz casas lá na minha cidade lá e aprendi muito na questão dessa engenharia. Só que nesse meio tempo também me deparei com uma situação que eu precisava de um item da área de solar, eu precisava de uma solução. E eu fui procurar na internet e não achava essa solução no solar, que eram os painéis flexíveis, né? Precisava de painel flexível para veículo. Não achava. Aí fui pesquisar fora do Brasil, consegui encontrar. Eu pensei, eu vou comprar. Aí eu resolvi comprar para testar. Cara, achei muito legal. Daí me deu um estalo assim, né? Cara, assim como eu tô precisando, será que não tem mais gente que precisa da mesma coisa? O que que eu fiz? Entrei no Mercado Livre e comecei a anunciar. Cara, eu pensei, será que vai vender? Será que não vai vender? E comecei a anunciar a questão do painel solar. Cara, quando eu anunciei, assim, a loja até dá o primeiro giro, assim, ó, tipo um mês, começou a vir muita mensagem. E daí eu fiz a minha primeira importação desse equipamento para testar. E, cara, primeiro dia vendeu tudo. Primeiro dia vendeu tudo que eu tinha comprado. E daí eu entrei no solar. E no solar, tipo, cara, fiquei bom tempo no solar, somente no painel solar flexível para veículos. Caminhão, barco, motorhome. E, cara, vendi muito. Eu acho que eu fui o primeiro do Brasil a trabalhar com esse painel solar flexível. E esse painel, sim, me abriu o mercado do solar. Só que eu sempre falava assim, ó, não quero trabalhar no solar residencial. Vou continuar somente no flexível. Cara, e assim eu toquei por 3 anos somente flexível. Somente o painel solar flexível. Cara, atendi Brasil todo quase. E mandei para quase todos os estados do Brasil. Eu não fazia instalação, né? Mas eu achei uma estratégia de vender, porque era uma instalação simples, né? Uma estratégia de vender sem precisar de instalação, porque não tinha como deslocar o Brasil todo, ficar fazendo instalação ou colocar pessoal. Então eu ensinava o pessoal que comprava de mim com videozinhos, tinha tudo, vídeos prontos, para o pessoal fazer instalação. Eu mostrava a simplicidade e eu até falava para ele, ó, se você quiser gastar com a instalação, pode gastar, mas se você sabe fazer, ou às vezes você tem um instalador, um eletricista da sua confiança, tá aqui o vídeo, tudo explicadinho, como faz. Quer tirar dúvidas, me chama, converso com ele, faço vídeo chamado, se for o caso. E assim eu toquei muito nessa questão do painel solar flexível. Atendi ali em Porto Alegre, tem a parte do porto ali, e atendi um cliente muito grande ali, com veleiros. Eles estavam construindo o maior veleiro do Brasil em geração de energia no veleiro, né, tipo embarcado. E eu consegui atender eles ali com um sistema muito grande para eles nessa questão. Não olhei o projeto pronto, porque é um projeto demorado. Eles compraram no início essa questão dos painéis, então não cheguei a olhar o projeto pronto. E nesse meio fui com o painel solar flexível, depois de um tempo, atendi um cliente em Rio de Janeiro. Atendi um cliente em Rio de Janeiro e ele se interessou muito. Ele disse, cara, isso aqui nós tínhamos que apresentar. Ele era um policial aposentado.
E ele disse, cara, nós tem que apresentar aqui, eu tinha que apresentar aqui, cara, tem que colocar aqui, levar para um pessoal aqui para ver se eles gostam, que eu achei muito interessante e tal, tal. Fui pro Rio de Janeiro atender esse cliente, foi feita a instalação para ele. Aí ele queria me botar nos clubes de motorhome lá e tal. Beleza, fui em Macaé no Rio de Janeiro. E, cara, lá me colocou de frente com o dono de uma empresa de rebocadores da Petrobras, para o projeto dos rebocadores, muito grande, só que inviável, não tinha área suficiente para instalar, mas beleza. E nesse mesmo período ali, nesses mesmos dias ali, fui parar dentro do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, para modernizar as viaturas do BOP lá, do COI, na verdade. O BOP é subordinado ao COI, então o COI, eu falei com o comandante do COI lá, adorou o projeto, me deram 3 viaturas para fazer essa modernização. Aí, nessa negociação, conversando com eles lá, me deu um estalo lá na hora, assim. Por que eu não tô no solar tradicional? Mas me deu aquele estalo assim, tipo, vendo a situação lá. Nesse do Rebocadores lá, eu tava lá fazendo a reunião com... é muito difícil tu acessar aquele pessoal lá. Aí consegui acessar através de indicação, tá? Cheguei lá. A hora que eu entrei na reunião, caiu a energia. Caiu toda a energia do local lá. E eu disse, Deus me deu aquele, caraca, meu. Pensando, né? Que eu trabalhava com a energia off-grid, se chama, né? Off-grid. Que é não conectada na rede, mas em veículo. Só que isso dá para ser feito também residência. E eu me dei um estalo de, caraca, meu, por que... Eu falei pra eles assim, de brincadeira na hora. Olha, se vocês tivessem um sistema solar, alguma coisa aí de backup, não seria esse problema. E o cara, verdade, não sei por que nunca foi falado. Me deu um estalo naquilo ali, eu digo, cara, deu uma empresa grande, né? Eu pensei, cara, dá pra fazer uma lucratividade boa. Daí fui no COI, no outro dia, né? A mesma coisa, olhei todo o estacionamento, todos os carros no sol. E lá o Rio tem um sol pra cada um, né? Olhei aqueles... Antes de entrar na apresentação, me preparei. Digo, cara, eu vou ter que chegar isso aqui preparado e vou dar uma opção pra eles. Aí eu falei, cara, por que vocês não colocam aqui não fazem um modelo de carport, garagem para os carros de vocês? Claro. E não, a gente já tem projeto de carro, mas vocês podem aproveitar para colocar painel solar. O custo do painel é muito parecido com o custo do telhado, né? Da cobertura. E os caras se interessaram muito. Daí me levaram para conhecer um novo centro de operações, um prédio lá, 5 andares, enorme, que eles queriam fazer isso aí. Então, tipo, ali que me deu o estalo do solar. E daí eu comecei a entrar no solar, daí fiz parceria com distribuidores e tal. Tem um amigo meu que é, amigo próximo, né, que é distribuidor do solar, atende o Brasil todo, importador. E é ali que eu me aprofundei. E nesse meio tempo também conheci a comercialização da energia, que é o meu foco hoje, né. Então ali eu conheci, entendi o mercado e vi que, cara, tem uma oportunidade muito boa na comercialização. Porque tu não demanda investimento. Quando tu vai tirar dinheiro do bolso do cliente para depois ele ter um payback em 4 anos, 5 anos, é um pouco mais difícil. Mas quando eu vi que a opção da comercialização, que não tira dinheiro do bolso do cliente, você leva esse desconto para ele, eu digo, cara, isso é muito interessante, eu tenho que me aprofundar nesse conhecimento e como fazer isso. E aí comecei a me aprofundar, entender o mercado, como é que funcionava, a legislação, tudo, porque essa parte da comercialização, ela foi implementada a partir de 2022, que tem a Lei 14.300 da ANEEL, que ela implementou a micro e a mini geração distribuída. Então, a partir daí que se criou esse mercado da comercialização, que é o que? O cliente poder comprar energia, não mais somente da concessionária. Ela abriu o mercado para o cliente poder escolher a comercializadora, porque hoje a concessionária ela é distribuidora e comercializadora quando você está no convencional. Ela entrega energia como distribuidora e ela comercializa o quilowatt-hora com o cliente. Então, ela tem as duas funções. Quando se implementou essa lei, abriu o mercado para o cliente poder trocar de comercializadora, não mais obrigatoriamente comprar da concessionária, mas a distribuição continuou com a concessionária. Então, basicamente, foi até chegar na comercialização, foi esse trajeto que a gente percorreu, né? Então, entendendo o mercado, as mudanças de mercado, até chegar hoje que a gente trabalha exclusivamente com a comercialização de energia. Então, dentro do solar, a gente tem um bom conhecimento, principalmente na parte de comercialização,
geração. Então, até a gente chegar hoje, foi mais ou menos esse caminho que a gente percorreu aí. Um pouquinho longo, né? Quase só eu falei agora. É diferente, né? Foi pro Rio e voltou. Exato. Mas é bom Foi ver para lá no Rio de Janeiro. Interessante. Eu achei interessante que é um tema que é muito ligado à sustentabilidade, Sim. à parte ambiental. Existe muito dinheiro sendo oferecida pelas empresas, ou fornecido pelos governos, tanto nacional quanto exterior, para que seja adotada essas medidas, consegue economias na receita da empresa, no fisco da empresa. Esse é um ponto. Então, os empresários têm que se atentar que quando a gente fala em energia sustentável, não é só a eólica, a hidráulica, né, das hidrelétricas, mas existem conceitos agora modernos, usinas, e com certeza tu vai à frente falar sobre isso. Então, nós precisamos nos atentar para esse ponto. Mas eu quero que você entenda o que foi comentado aqui. Agora, na comercialização da energia, você pode conseguir um desconto da sua fatura residencial. Nós não estamos falando do condomínio como um todo ou de uma empresa. Você que tem apartamento, tem a sua energia elétrica, você já pode ser agraciado, já pode ter esse benefício. E é isso que nós tentamos agora aqui enfatizar e mostrar para você o quão produtivo isso pode ser. Mas enfim, nós fomos para o Rio de Janeiro, voltamos para o Rio de Janeiro. Você teve vários desafios, se conectou com pessoas que realmente fizeram a diferença para chegar aonde você chegou aqui. E agora você está trabalhando com comercialização. Tá? Uhum. Vamos falar qual que está sendo as barreiras de entrada, qual que é a dificuldade do público. Eu já conheço há mais de um ano, porque a gente sempre está buscando alguma solução e economia para os condomínios. Mas qual que está sendo a barreira de entrada? Qual que tu teve a tua barreira de entrada? Talvez tu não tive tanto impacto, tu já trabalhava há anos com isso. Mas qual que é esse conceito? Qual que é a cultural do Brasil em relação a isso? Assim, ó, barreiras. A barreira, a primeira coisa é a pessoa entender. Se a pessoa entende, eu sempre procuro ser bem técnico, mas claro para a pessoa, ela saber que existe isso. Que existe essa opção, amparada em legislação, tá aí. Só que a concessionária, ela não vai falar isso. Para ela não é um bom negócio. Porque quando ela deixa de ser o monopólio que ela vende, não é um bom negócio. Então, basicamente, a principal barreira que a gente tem é conseguir levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Lógico, hoje em dia está muito mais fácil, né? A gente vai se conectando com pessoas, explica, mostra os porquês, aonde começa. Se a pessoa quiser pesquisar, olhar a lei, vai estar a lei lá escrita sobre isso. Minha maior barreira realmente é esse ponto da pessoa sair do que ela sabe hoje até eu conseguir ela fazer entender o que eu quero passar para ela, a realidade, como funciona a comercialização da energia. Ela entendeu, cara, é muito difícil a pessoa não fechar. Só que a gente tem um probleminha no Brasil, né? A desconfiança. Quando a gente não cobra nada para o cliente, quando a gente tá levando um desconto para o cliente, a pergunta que todo mundo faz, e eu sempre respondo, já me adianto, o que tu ganha com isso? Tá, e qual que é teu lucro? Por que tu tá me dando um desconto? Por que tu tá me oferecendo? Só que é a cultura. O pessoal acha que quando não tem um valor sendo cobrado, dá para desconfiar. Isso a gente sabe. O brasileiro é assim, e realmente tem que ser, porque tem muitas coisas erradas que acabam e atrapalham o negócio de quem está fazendo o trabalho certo. Só que isso é bom também, que abre mais margem para você explicar para o cliente toda a parte legal, tudo como funciona. O cliente entendeu, é muito difícil ele não fechar a comercialização. Então, basicamente, a principal barreira é o conhecimento. É fazer o cliente chegar no ponto que eu quero, que é entender tudo.
Só que é bastante informação, então às vezes demora 1, 2, 3 conversas. Mas depois que o cliente entende, ele vê, nossa, como é que eu não vi isso aí antes? Como é que eu não sabia disso antes? E até tu comentou da parte dos incentivos do governo. Tem incentivo também para quem compra energia solar, para quem produz, que é o desconto do ICMS. Quem é que sabe que tem desconto no ICMS? Geralmente é o pessoal que está no meio do solar, mas muitos que eu converso no meio do solar, nível Brasil, contatos Brasil todo, principalmente da área do solar, o pessoal nem sabe que tem direito a desconto no ICMS. Ele nem sabe onde olhar na fatura, procurar na fatura, para entender se ele está recebendo o desconto. Então, isso a gente notou, que tem muita pessoa que é leiga no assunto, isso é normal, natural. Se a informação não é disseminada da forma correta, não faz chegar no cliente final, que é o real interessado, ele acaba não tendo esse conhecimento. E paga por... Quem é que olha o descritivo da fatura hoje? Geralmente o pessoal olha valor a pagar E paga. e o QR Code e o coisa a pagar. Agora, o descritivo, que é onde originou o valor, o pessoal não olha. Só que se a gente ensina o pessoal a olhar isso, ele vai olhar com outros olhos a fatura de energia dele. Primeiro ele vai olhar lá. Eu sei que eu tenho direito a desconto no ICMS quando eu tenho energia injetada, sendo oriundo do solar, principalmente solar. Ele vai olhar lá, não estou recebendo esse desconto. E tem lei para isso. Tem o convênio que implementa isso, tem a lei dentro dos estados que aderiram, todos os estados aderiram. Então, assim, o pessoal não sabe, é informação. A minha maior papel dentro disso não é nem comercializar a energia com o cliente. É levar a informação que ele pode comprar energia mais barato. Só que em trás disso a gente tem um negócio. A gente consegue ter uma lucratividade em cima disso. Então, basicamente é assim. Então, tipo, a maior dificuldade que a gente perguntou é essa, né? De fazer a informação chegar para o cliente e ele entender da forma correta como funciona o mercado. Que a maioria não Falando nesse mercado, qual que é a evolução do sistema de distribuição de energia do nacional? O que foi feito? Tu comentou ali brevemente, mas tem alguma coisa, algumas novidades vindo? Tem, Como que tá? Vamos falar de crescimento com visão nacional. Tá. Assim, ó, dentro da comercialização de energia, compra e venda e tudo, acho que tem basicamente 2 mercados e 2 tipos de clientes, né? Primeiro cliente, grupo B, que é o cliente baixo consumo, que é o cliente, todos os CPFs vão estar encaixados nisso e a grande maioria dos CNPJs estão encaixados no grupo B. Esse cliente ele se encaixa na geração distribuída. E temos também o grupo A. O grupo A é geralmente vai ser somente CNPJs que tenham uma estrutura de rede específica que recebem a energia em alta tensão. Esse é outro, se chama já Mercado Livre, quem sabe já é um termo um pouco mais ouvido pelo pessoal. Aí, ontem ou antes de ontem, saiu uma notícia que todo cliente vai poder entrar no Mercado Livre, inclusive o cliente pessoa física. Então, estão ajustando isso aí. O que isso vai fazer? Qual que é o impacto que vai trazer isso? Redução na conta para o cliente pequeno. Que hoje o cliente grande ele recebe, vamos dar um exemplo. O cliente pequeno paga ali 47 centavos somente dando um exemplo, 47 centavos pelo quilowatt-hora. Okay. O cliente grande ele paga 20 centavos, porque ele compra no mercado em grandes volumes. Isso vai abrir esse mercado, só que isso ainda não está aberto, mas é uma tendência nos próximos anos abrir. É uma concorrência interna, vai ter empresas que vão poder vender a energia. Na verdade, a venda já existe. Isso. Só que vai abrir? O mercado já existe. O mercado já existe. A venda existe dentro do grupo A. Só que quem tem acesso a isso são somente empresas do grupo A. Empresas que têm um consumo alto e têm algumas características, alguns requisitos para ela poder comprar essa energia acessando o Mercado Livre. Então, o que está sendo feito é abrir esse mercado também para a pessoa física. Comprar por demanda, né? Comprar a demanda da energia. Então, isso é uma novidade que está acontecendo, vai mexer muito no mercado, tá? Mas hoje o cliente pessoa física, ele também consegue comprar, mas dentro da geração distribuída, que é o que a gente faz, o trabalho que a gente faz, né? Os 2 clientes, grupo A, grupo B, mas hoje o grupo B ele só consegue na geração distribuída. O desconto é um pouco menor que no grupo A,
mas mesmo assim consegue comprar energia mais barato. E desconto é desconto. E desconto é desconto. Mas só que às vezes a gente olha o desconto, assim, a gente pensa, mas vou dar um exemplo aqui. 10% da minha fatura eu gasto R$1.000. 10%, estamos falando de R$100, né? O pessoal olha, mas R$100? Não é muito. Mas joga isso no ano. No ano, a gente está falando, usando que fosse padrão, 1.000, são R$1.000. 1.200, né? 1.200. Já 12, dá uma fatura. Cenzinho, Já dá uma fatura a menos por ano. já dá uma fatura a menos por ano. Faz isso vezes 5? Joga porque ninguém 10. nunca vai deixar de comprar energia, né? Não, Isso é uma coisa que se alguém disser, vai voltar para as cavernas, porque não tem como, né? Não, se acabar a energia, acaba a humanidade. Exatamente. Não, hoje é o problema da humanidade. O maior problema é geração de energia e armazenamento de energia. Justo. Energia é o problema que tem hoje. É a solução e é o problema. Então, essa questão aí, cara, a gente fica vendo, se atualizando do mercado, né, para ver como é que tá, vendo as novidades que tem e, cara, só que quem mexe nisso aí é o governo, então sempre tá atrelado a incentivos, que nem eu falei do ICMS. A maioria dos clientes nem sabem que podem receber desconto. Aí você joga ali, que nem eu falei, de 1.000, a fatura de 1.000. Uma fatura, mais ou menos uma fatura a menos no ano. Isso só considerando 10% no grupo B, que é o cliente que não tem tanto incentivo. Exatamente. Joga mais o ICMS, 17% aqui em Santa Catarina, 18% São Paulo, 20% Minas, alguns locais. Já se tem mais uma fatura de energia a menos. E tem outra parte, que é as bandeiras tarifárias, que muitas pessoas nem olham. A gente entrou esse mês na bandeira amarela, mês que vem quase certeza vai entrar na vermelha, patamar 2. Isso aumenta o consumo. Só que quem consome energia solar tem esses benefícios. Quando entra nas bandeiras, você não paga mais bandeira tarifária. Então já é mais um desconto. Então a gente está falando assim, no menor desconto, de 2 a 3 faturas por ano. E o cliente não investe nada, não tem investimento. Até eu comentei contigo antes. Estou levando um desconto para o cliente. A pergunta que me fazem é, mas por que tu não cobra? O que tu cobra? Teria lógica eu cobrar a pessoa para dar um desconto para ela? Então eu não dou desconto. É a mesma coisa praticamente. O segredo do negócio está antes disso. O segredo está lá na base do negócio. Então, a gente fica bem atento, a gente vê essas perguntas, o que acontece, eu procuro sempre responder antes, né? Já procuro direcionar o cliente já respondendo as objeções, que é certo que vão fazer todos, né? Tá, traz um case que você impactou real. Pode ser indústria, pode ser... Vamos falar sobre isso. Eu vou falar um exemplo assim que a gente fez uma primeira simulação, né? Primeira aqui em Santa Catarina, de empresa maior, né? Que foi o Indaiá. A gente conversou ali com o pessoal do Indaiá, o Diego, né? Um abraço, pessoal. Pode confirmar. A gente conversou com eles ali, essa questão da comercialização. Olhei a fatura, me mandaram a fatura. Nessa fatura, um consumo bem considerável. E na simulação ali, como eles são grupo A, a gente conseguiu 23% de desconto na fatura. Fora o ICMS e fora a bandeira tarifária. 23% direto, como eles são grupo A. Cara, dá 2 a 3 faturas somente com esse desconto. Então, se for jogar no total, o cara tá pagando às vezes 4 faturas no ano a menos. Isso é um valor muito grande. Questão de fechamento com eles. No decorrer, a gente entendeu que eles já tinham começado uma portabilidade para a questão da comercialização, já tinham feito uma migração, só que eles não sabiam me dizer se era para o solar. Poderia comprar, eles iam comprar no Mercado Livre, mas só não tinha certeza que era no solar. Entendo. Então é um cliente, um exemplo que a gente fez uma simulação e deu um desconto considerável. Aí, maioria cliente pequenos também, né? Então a gente consegue pegar, por exemplo, a própria casa da gente, a gente faz isso aí também. Então, amigos, então tudo, a gente tem já esses casos de clientes que já estão recebendo, só que tem uma questão bem interessante. O desconto ele leva um tempo, né? A portabilidade. Sim. Ela tem um período que... Tem a data de aniversário, né? Tem um período que a concessionária, ela exige, ela tem um prazo para fazer a portabilidade. Para a gente, quanto antes, melhor, né?
Mas para concessionária, quanto antes, pior. Então elas seguram um pouquinho, mas elas têm em média 90 dias aí para concluir a portabilidade. E um case de sucesso também grande que a gente tem aí é a questão da Cacau Show. Cacau Show é um cliente que faz a compra de energia, toda a rede da Cacau Show na comercialização nesse formato. Temos esse cliente aí que também faz a compra. Cliente tem bastante, cara. Interessante. Só que a maioria não é nem conhecidos, né? Tipo, a gente pega cliente, empresas, empresários, não é conhecido. Luciano, Rafael, uma casa que tem um custo de 350, 400 reais, mês de folha para pagar, pode implementar esse sistema também de comercialização? Pode. Um exemplo assim, ó. Hoje cliente que consome acima de R$200 de média na fatura, eu falo média, porque a gente tem que considerar a média, né? Sim. Porque não pega o mês de janeiro, às vezes consumiu só em janeiro 200, não... Verão, Aí a média não chega, tem que ser acima de 200 de média, que é onde a gente consegue encaixar. Pega um cliente 350, joga 10% aí na fatura, dá 35 pila. R$35, coloca mais o ICMS, Mais 17. mais 17, joga aí mais uns 30 e poucos reais também. Então, mais as bandeiras tarifárias quando cair. Já deu 200. Cara, duas faturas é certo que o cara vai economizar no ano aí. Aí tem a pergunta que eu sempre faço, eu sempre deixo no final, né, assim, ó. Lógico, ainda aqui eu não expliquei desde o início o processo, a pessoa entender o processo. Se hoje a gente sabe que dá para comprar energia mais barata, a gente tem o mesmo produto, energia. Eu posso comprar da concessionária ou posso comprar de outra comercializadora. Se eu sei que eu posso comprar mais barato, eu vou continuar pagando mais caro pela mesma coisa? Tá, vamos colocar pro pessoal aqui de Santa Catarina. Ou eu compro da Celesc, ou eu compro da SunPlus. De comercializadora. É isso, pessoal. É só isso. Vocês não vão mais comprar a energia da Celesc. Mas a distribuição e eles que vão fazer sempre. Mas quem faz a distribuição, A fiação, tudo aqueles torres, continua sendo a Celesc. Mas eles não vão ganhar por enviar essa energia. Vender o quilowatt-hora. Vender o quilowatt-hora. Essa que é a diferença. Quero que vocês entendam, porque normalmente isso é uma dificuldade para o pessoal entender. É que quando o pessoal olha a compra de energia, eles atrelam concessionária com tudo. Sim. Só que se a gente dividir a concessionária em duas partes, que é a distribuição, que é a entrega da energia, ela é uma concessão do Estado para isso. Então ela tem que te entregar energia de qualquer forma. E a comercialização, que é ela colocar o quilowatt-hora lá para você. E quando a gente coloca que esse quilowatt-hora não é mais somente ela que pode vender para você, é um monopólio, né? Sim. Então, com essa lei abriu esse mercado. E esse mercado aberto, o cliente pode comprar de outros locais. Demorou até para abrir esse mercado. Cara, os lobbies, Porque até mexer no bolso dos grandes. 10 anos atrás, né? Um pouco mais até, eu já sabia que existia esse sistema na Europa à vontade. Até eu morei lá um tempo, isso era comum. Outras fornecedoras ligavam para você, ela já sabia quanto você estava gastando, falando, tu fazer comigo reduz mais tanto. Um exemplo, eu mudei de operador umas 3 vezes. A última me deu uma TV de 60 polegadas. Porque ela vendia energia e o gás, né? A última me deu uma TV de 60 polegadas zero da Samsung. Só pelo fato de ter assinado com isso. Isso já é, a prática já é comum, né? É que a gente olha, o Brasil demora muito a chegar e tem muito jogo de interesses nesse meio, né? E como tudo envolve, não política, né? Que nem até acho que você comentou no começo um pouco, tudo envolve um pouco de política. Esse jogo de interesses aí acaba atrasando para a população, né? Quem se lasca no final é o consumidor final. É o consumidor, sempre vai ser. Quem paga o preço somos nós, né? Não importa qual. A decisão quem toma é eles, mas quem paga o preço é o cliente, né? Então... Até porque, assim, nossa geração, o Brasil em si, tem uma cultura muito porca nessa relação a isso. Eles preferem dar ibope para um influencer do que resolver um problema, entendeu? Não, enquanto eles estão vendo festa disso e bebê reborn, a câmera lá estava aprovando umas novas leis agora para eliminar o CAC. Foi vetada, claro, foi vetada.
Mas para isso eles E estavam vai que cobrindo... passa. E estavam E tentando. vai que passa. É, a tenteada é e livre. vai- que nem- Se eu não estou enganado, Santa Catarina agora aprovou que todos aqueles com formações em direito, alguma coisa assim, juízes e outros, e outros estilos de empresário vão poder tirar o porte agora. Como militar, tá saindo que o porte estava zero, ninguém tirava o porte mais. Uhum. Santa Catarina conseguiu mudar isso aí para o pessoal tirar o porte. Entendeu? Ou sendo, dando contexto, são coisas que a população não tá pagando. E assim, é tudo. Nosso gás, os alimentos, o agro. Tá? Então, Quem abastecia carro com gás? É um mercado que praticamente ficou... Acabou. Acabou porque o custo é muito grande e a incomodação de anualmente ficar regularizando Uhum. é tudo caro. É tudo caro e tá o mesmo preço de um álcool, de uma gasolina. Assim, o amor venceu, né? O amor venceu, né, gente? Gente, o amor Vamos gerar venceu. polêmicas. Gente, o amor venceu, agora vocês paguem a conta, que eu não quero ficar pagando. Na verdade, como diz o nosso amado presidente, tá caro, não vá, não compre. Eu também quero fazer isso, não quero pagar minha energia, não quero pagar gasolina, não quero pagar os impostos, e aí, como é que eu faço? cutucada feita. Polêmica gerada. Mas essa é a intenção de gerar engajamento. Vocês estão esquecendo que muitas leis estão sendo aprovadas e vocês estão focados em bebê reborn. Ei, eu tô doido pra começar a ter uns haters de YouTube. Porque hater condominial eu já tenho. Eu já tô acostumado. Mas eu quero ter essa movimentação, quero ter essa experiência. Pode vir. Não, galera, traga mais elogio, por favor. Então, mas assim, a gente tava falando sobre Brasil, sobre política. O que tu vê, qual que é essa projeção para o futuro do mercado aqui? Porque vamos realizar essa abertura, mas o Brasil está preparado? Como que tu tá vendo essa visão a médio e longo prazo dessa estruturação? Assim, ó, preparado o Brasil nunca tá, né? Ele vai ter que ir se adaptando. Porque preparado não tá. Só que não tem mais volta, né? Não tem mais volta. Entrou um exemplo, o carro elétrico. O carro elétrico não sai mais do mercado não também. sai mais do mercado. Só que o que o carro elétrico gera? Mais consumo. Gerou mais consumo, precisa de mais energia. Precisou de mais energia, tem que gerar mais energia. Se precisa gerar mais energia, onde que eu vou gerar essa energia? Porque na verdade um carro elétrico não é elétrico, né? Vamos lá, né? Não, exatamente. Se for olhar no início do processo, aí para movimentar um carro elétrico utiliza uma termoelétrica. Então seria um carro a carvão, né? Um derivado de petróleo. É. Tá meio complicado, né? Isso é real. Não, mas gera a fabricação dela usa fontes que não são renováveis, mas ela gera um retorno. E não é para todo mundo, né? Claro que gera um retorno. Não do lado existe, do carregador tá um gerador, né? A diesel. Não existe algo que vai suprir 100%, né? Eu não acredito que o carro elétrico assuma 100%. O carro elétrico vai ser a solução quando mudarem a fonte energética de geração, né? Porque o Brasil está bem travado no setor energético, na questão de geração, principalmente solar. Cara, se você for olhar o solar aí, as próprias concessionárias, elas travaram desde outubro do ano passado, desde antes, mas vamos colocar travado, a instalação de novas usinas. Rio Grande do Sul, Minas, CPFL São Paulo, os caras não conseguem mais instalar usina nova. Por quê? O concessionário aproveitou uma brechinha na lei que limita, acusando um termo inversão de fluxo. Esse para muitos é novo, né? Para a gente no solar é um pouco mais comum. O pessoal que ouve, que é do solar também já vai conhecer esse termo, mas o pessoal às vezes não conhece. Inversão de fluxo, eles acusam isso. Só que isso trava o mercado de geração. E quando não se tem geração solar nova entrando, só que isso trava principalmente a microgeração e a mini geração. Que é o investidor lá que monta a sua usina para vender energia, para construir uma renda, fazer um investimento. E basicamente é esse investidor que gira o negócio da comercialização. Lógico, ainda tem bastante usina, tem bastante energia sendo gerada nesse modelo, porque para trás o mercado aqueceu muito
e teve muita instalação. Só que vamos pensar daqui a 5 anos, 10 anos, se o mercado continuar travado, vai começar a reduzir, tá aumentando o consumo de clientes nesse modelo de geração distribuída, que é o que a gente faz, está aumentando muito esse consumo, só que travou-se a geração. Bota daqui 5, 10 anos, se não for mexido nada, esse mercado vai travar um pouquinho para novos clientes. Então o benefício para novos clientes não vai ter. Só que isso tem já no Congresso, já foi aprovado no Congresso, está no Senado, uma lei para mexer nisso, para destravar isso aí. Então, tudo está basicamente atrelado ao governo, né? Então, leis, melhorar as leis, amadurecer as leis, porque você faz uma lei, essa lei, ela, testando ela, utilizando ela, ela tem que ser melhorada. Se acham brechas, que nem as concessionárias acharam brechinha ali, para poder acusar isso, essa inversão de fluxo, tem que se ajustar essa lei. Lógico, discutindo com a concessionária, discutindo com as grandes empresas desse setor, né? Só que não deixar somente as grandes empresas. Tem o setor pequeno que também precisa disso. Só que quanto mais tu ramifica a instalação, a geração de energia, mais rápido é isso aí. Você ramifica isso aí, coloca micro usinas em... Eu falo micro usina, mas são usinas grandes assim. Você coloca espalhado por todo o território aí. É uma opção de renda para o cliente, para o investidor. Aquilo gera energia. Essa energia vai para o mercado. O cliente que quer comprar energia mais barato vai ter. Quanto mais energia tiver no mercado, mais barato pode ficar para o cliente final. Demanda, oferta e demanda, né? Então, eu vejo assim, ó, no mercado da energia no Brasil, eles estão ajustando algumas coisas, discutindo bastante. Só que o Brasil é lento, né? Então, a gente não pode dizer assim, ó, daqui 5 anos vai estar assim. O que a gente já sabe é que logo, logo vai se abrir mais ainda o mercado. Tem que se abrir, porque senão não vai conseguir gerar. Sim. E sem geração não consegue construir. Cara, para ter uma ideia, hoje no solar, indo para a parte de instalação, quem é do solar sabe, deve tá sofrendo com essa questão de vender novos equipamentos. Para a questão da comercialização, ainda tem muita energia injetada no mercado, tem um bom tempo aí para a gente trabalhar ainda, sem se preocupar. Só que o cara que faz a instalação, aquele integrador pequeno lá que está lá na ponta da linha, vendendo para a residência, vendendo para o investidor, montando para ele, ganhando o lucro dele, gerando renda para o investidor. Se ele não consegue botar uma nova usina, ele deixa de arrecadar. Se está travado, não consegue fazer nenhuma, ou uma raramente, esse vai quebrar. Se ele quebra, ele não vai mais comprar o painel do grande distribuidor. O grande distribuidor vai deixar de arrecadar, não vai mais importar também. Concorrente. E vai derrubando todo o setor até chegar na ponta da linha. Então, assim, ó, tem problemas grandes aí para ser resolvido, mas é um mercado que está amadurecendo, né? O mercado ele está se estruturando, só que tudo, cara, se a população ter o conhecimento e ela começar a cobrar, exigir, não quero ter um desconto. Ela consegue movimentar mais essa questão de ajuste na legislação e tudo para melhorar o mercado. Ainda tem muita coisa, cara, energia aí no mercado a gente tem bastante coisa para comercializar. Tem muita usina aí que está conectada e aguardando a venda, a comercialização para o cliente final. Só que falta, muitas vezes, o cliente ele ter acesso a essa informação sabendo que ele pode comprar. Que hoje ele tem 2 formas de comprar energia solar. Primeira forma vou colocar aqui sem investimento, tá? Sem o cliente instalar uma usina para ele. Isso é outra situação. Na comercialização, ele pode comprar diretamente do produtor, o dono da usina. Eu montei uma usina aqui, eu posso comprar a energia dele. Só que aí entra um detalhezinho, os dois têm que estar na mesma titularidade. Então, ou o cliente muda a titularidade ou o dono da usina muda a titularidade. E outra coisa, basicamente, vamos pegar uma usina grande aí que gera em torno de uns 13 mil kWh, que é o teto da microgeração aqui em Santa Catarina. Se ele quer vender essa energia direto para o consumidor final, basicamente ele vai ter que vender toda essa energia para um cliente. Às vezes consegue ratear para 1, 2, 3, 4 clientes, consegue alguma coisa, mas pouca coisa. Só que todos têm que estar na mesma titularidade. Um exemplo, tu vai comprar lá, a tua conta de luz não vai vir mais no teu nome, vai estar no nome da usina, ou a usina tem que estar no teu nome.
Mas se tiver 2, 3, já não consegue. Daí... Então, assim, ó, cara, é uma forma, mas ela é mais complicada. É mais pequenininha, dentro de casa. Já peguei casas de, meu irmão produz lá e que sobra ele manda para mim. Consegue. E a segunda forma da comercialização é a parte de comercializadoras, né? Que é aí que a gente entra. Aonde? Dentro da concessionária, tem uma estrutura específica para poder fazer essa comercialização de energia. Poder fazer o rateio do quilowatt-hora, chega um montante de quilowatt-hora, para poder fazer o rateio conforme o cliente. Tu precisa de 1.000, vai ser injetado 1.000 para ti. Precisa de 500, vai ser injetado 500. O outro precisa de 20.000 kWh, vai ser injetado 20.000 para ele. Aí dentro da concessionária, para poder fazer isso aí, só pode ser uma associação de empresas, um consórcio de empresas ou uma cooperativa. Aí envolve principalmente CPFs, tá? Então tem que ter essa estrutura comercializadora. Não posso eu lá como empresa, somente meu CNPJ fazer isso. Tem que ser uma associação, um consórcio ou uma cooperativa. Só que a gente fala comercializadora, que é um termo mais aceitável, mais fácil. Tem o pessoal que fala energia por assinatura. Cara, tem vários termos aí, mas indo mais pro técnico um pouquinho, né? Associação, consórcio e cooperativas. Voltados para esse fim, tá? Sim. Interessante. E daí consegue fazer o rateio da energia. Aí injetar proporcional. E outra coisa, a usina, a geradora, sempre vai ter uma usina geradora. A grande maioria investidores, tá? Investidor micro e mini, geralmente é um investidor. Porque, um exemplo, para te atender uma demanda aí, para montar o suficiente de usinas para atender uma demanda aí, cara, é muito dinheiro investido. Então, eles pulverizam esse investimento. O cara que tem o dinheiro para investir, monta a usina e vende o quilowatt-hora. Aí aqui agora eu já vou aproveitar para responder a pergunta que todo mundo faz, aonde que a gente ganha com isso, né? É nesse ponto aí. Se o investidor, dono da usina, que quer vender o quilowatt-hora, ele for vender para o cliente final direto, ele vai dar um descontinho para o cliente lá. Vou dar um exemplo aqui em Santa Catarina. A gente está com o quilowatt-hora hoje, se não me engano é 76 ou 79 centavos. 76, vamos botar 76 centavos. Se ele for vender para o cliente final, ele não pode vender ao mesmo preço da concessionária. Porque daí não tem lógica para o cliente mudar, né? Então ele vai dar um descontinho ali. Vamos botar que ele venda a 70 centavos. O cliente vai ser bom. E para ele vai ser bom o que está vendendo também. Só que é aquela coisa. Tem que ser o cliente certo para poder vender. Aí entra a comercializadora, que é o nosso caso. Esse investidor ele vai vender esse quilowatt-hora para a comercializadora. A comercializadora não tem como pagar o preço cheio para ele. Então, vou colocar um exemplo aqui. Ó. Em média, Santa Catarina está em torno de uns 40 centavos que o investidor recebe pelo quilowatt-hora. Então, a gente tem um spread aí desse 40 para 76, que é de onde sai o desconto, lucratividade, comissionamento. Tudo sai dessa diferença do quilowatt-hora comprado para o quilowatt-hora vendido. Só que mesmo assim o quilowatt-hora vendido ainda está mais barato que o da concessionária, com o desconto que a gente vende. Aí, por que é lucro para o dono da usina fazer isso? Por que ele vai vender mais barato? Ele está garantido, né? Aí que tá. Vai ter contrato, geralmente contrato longo, 10 anos, 20 anos, 15 anos. Muitos fazem investimento através de financiamento. Precisam de uma previsibilidade. Eles precisam ter uma previsibilidade que eles vão estar recebendo todo mês para poder pagar a parcela, para não perder. Fluxo de caixa, né? Da previsão de lucro ali. Aí eles sabem que vão receber todos os meses. Não tem inadimplência. A inadimplência vai ser a comercializadora que vai pagar eles. Se o cliente lá na ponta linha não pagar a conta de energia, fica com a comercializadora. Vão cortar, ele é obrigado a pagar. Tem choro. E o lucro? Ele vai ter lucratividade ainda, porque se ele não vender energia, ficar gerando lá, até achar o cliente certo para vender um pouquinho mais, quantos meses ele ficou esperando para achar o cliente certo? Sim. Aí fica com... Cara, eles não querem esses problemas muitas vezes. Então, aí que se gerou o negócio. Eles vendem mais barato, mas vendem. Só que mesmo assim, ainda deixa em média aí 1,8%, 2% ao mês de lucratividade para eles. Mesmo assim, deixa uma lucratividade bem interessante. E gira todo o negócio da comercialização. Interessante. Então, por isso que a gente não cobra, a gente ganha no processo, nesse processo aí. Ganha comissão. O investidor ganha, porque está vendendo energia que ele queria investir, montou, vendeu.
a gente ganha de fazer o trabalho de comercialização, intermediação, vender para o cliente e tal, tudo. E o cliente ganha porque ele está comprando mais barato. Então é um ganha-ganha. Se a pessoa entende isso, ela sabe, Entendi. todos estão ganhando, ninguém está deixando de ganhar. A única que está deixando de ganhar é a concessionária que não vende mais do quilowatt-hora, né? Eles podem até ficar bravos. Não sei se algum olha ou não, mas a concessionária de energia, Celesc aqui um exemplo, ela deixa de vender esse quilowatt-hora. Mas ainda ela ganha na distribuição. A distribuição é dela, né? A distribuição é dela, sempre vai ser. Dela, tudo é dela. Pessoal, estamos chegando na reta final do podcast, mas ainda temos um tempo e a gente queria que você agora falasse sobre a SunPlus. Quanto tempo está no mercado, os diferenciais, como a gente consegue acessar você. Tá? Eu queria dar esse tempo agora para a gente falar sobre a sua empresa e todos os benefícios e a qualidade que ela entrega para nós. Beleza. Assim, ó, eu tô com a SunPlus no mercado desde 2022, tá? Começamos principalmente no veicular, tá? Sim. Então, desde 2022. Para acessar a gente, basicamente, Instagram, meio mais fácil hoje. Até passar o pessoal é ss.sunplus, tá? Com N. A gente tá nesse mercado desde 2022, então, Rio Grande do Sul, ainda a empresa tá lá. Tô trazendo, movimentando para cá aos poucos, né? Porque a maior parte dos clientes ainda é Rio Grande do Sul. A gente tá abrindo esse mercado aqui em Santa Catarina. Uma aceitação muito boa, a gente conseguindo passar informação, que nem eu passei para vocês aqui. É isso que eu faço, meu trabalho, é passar informação. Se o cliente vai fechar ou não, aí é critério dele, mas eu consegui passar informação. Cara, o grande diferencial da gente é assim, ó, é tentar ser o mais claro possível. Trazer informação. Se o cliente vai fechar ou não, isso não Faz é o meu parte do processo. não é meu foco. Eu quero fechar com o cliente. Eu quero que o cliente entenda, que ele saiba se ele vai fechar ou não, é consequência. Se eu conseguir passar essa mensagem da forma correta, é muito grande a chance dele fechar comigo. Se eu não conseguir passar, eu tenho que melhorar. Então, basicamente isso, construir, mostrar essas informações para o cliente. Eu falo cliente porque todos são clientes, né? Todo mundo consome energia. Passar essa informação para eles, que eles tenham uma segunda via. Que não tô pagando caro, eu tenho que continuar pagando caro. Então, assim, meu diferencial é explicar, tentar fazer a pessoa entender desde o início, mostrar tudo para ela como funciona. Eu não precisaria mostrar para a pessoa como funciona a lucratividade, de onde sai, quilowatt-hora. Mas eu acho que isso é importante. Faz diferença. Porque a pessoa entender, eu não estou somente, é um desconto. Não, esse desconto sai da onde? Eu não vou trabalhar de graça, ninguém vai trabalhar de graça. Tem um ponto que é onde a gente ganha o dinheiro. A gente tem um negócio em cima disso. Mas não é que o negócio seja o principal. O principal é levar a informação, fazer a pessoa entender. Que automaticamente o negócio flui e fecha negócio também, né? Que é um objetivo da empresa, né? Então, assim, para me localizar, eu estou em Itapema, né? Se o cliente quiser presencialmente, tem o telefone, pode entrar em contato. Tem no próprio Instagram ali, ss.sunplus, com N, tá? Pode entrar ali, tem o Instagram, tem o WhatsApp ali, pode chamar, que a gente atende, tira dúvida, faz simulação, não tem custo nenhum. Manda uma conta de energia, basicamente a gente pega a conta de energia, os dados principais ali como e-mail, o próprio Paulo já me mandou ali, tu viu, né? E-mail e telefone, a gente consegue fazer a simulação com a conta de energia, ali tem todos os dados que a gente precisa. Empresas precisa ainda o contrato social, mas isso é no fechamento, né? Quando o cliente vai fechar. E a gente faz a simulação gratuita, a pessoa já pode ver quanto ela vai receber de desconto e tirar as dúvidas. O que tiver de dúvida também pode estar tirando com a gente, né? Pessoal, em tempos de inflação e juros altos, economia é a palavra-chave. Hoje nós tivemos mais um grande podcast. Uma aula aqui agora. Um entendimento. Exatamente. Realmente eu quero agradecer a Rafa pela visita, porque você foi mais um grande case de sucesso que realmente trouxe entendimento. E nós precisamos unificar essas pessoas que querem trazer o conhecimento, que querem modificar a nossa região, o nosso povo brasileiro e trazer as melhores práticas que nós já adotamos aqui para todos.
Eu acho que é um dos objetivos que a Únicos tem, é essa conexão, e também temos essa parte de educação, de gerenciar a informação seja compartilhada, e eu fico muito feliz com a tua visita aqui. Obrigado. Rafael, obrigado pela aula, pelo conhecimento que veio trazendo aqui pra gente, para todo mundo que tem ainda esse tabu, né? Tem essa, vamos lá, um pouco dessa falta de explicação, vamos botar assim, tá? A maioria só quer vender, empurrar e deu. Não, agora se todo mundo parasse e ouvisse, pudesse entender o mínimo, eu acho que já mudaria bastante coisa, né, Paulo? Essa é a intenção, né? Ainda mais agora, quando a gente vai entrar em tudo quanto é bandeira agora que a gente vai ter, né? Que alguém vai ter que pagar a conta do INSS agora, né? Aí vem. É aquela pergunta que eu deixei antes ali também, né? Eu expliquei, a gente conversou aqui, consegui passar o... Lógico que tem muita coisa, né? Muita coisa, muita informação. Mas a pessoa agora sabe, a pessoa que olhar, ela vai saber que tem uma forma de comprar energia mais barata. E aquela perguntinha que eu deixo sempre no final, se for olhar a apresentação, no Instagram vai ter. Agora que sabe que dá para comprar energia mais barata, vai continuar comprando a mesma coisa Pagando por um caro. preço mais caro? É a mesma coisa trocar de fornecedor. E sabendo que é mais barato. Faz sentido para você essa conversa? Fez sentido para você essa economia? Seja o único e faça toda essa diferença. Obrigado, pessoal. Compartilhem, curtam, façam toda essa movimentação. Foi muito bom ter você aqui. Um abraço. Um abraço. Obrigado também. Até a próxima. Até a próxima.